E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Bate-Papo e dessa vez estamos eu e o Rudra. Eu sou o Luiz Gustavo, eu adoro conversar sobre esses assuntos e eu acho que isso aqui é muito importante. É muito importante que a gente possa debater sobre assuntos polêmicos e levar informações relevantes para vocês. Rudra, se apresenta para a galera aí. Olá a todos, muito bem-vindo nesse nosso segundo papo. Eu sou o Yogi Rudra Das, sou da área de filosofia, yoga, meditação e sempre tem esses papos interessantíssimos aqui com o Luiz. E hoje o papo está mais do que especial, com a participação dos nossos cachorrinhos. É isso aí, não tem problema, é assim mesmo, eles podem participar junto com a gente. O importante é a gente conversar e levar aí informações, né? Nesse momento, né, Rudra, a gente conversa muito sobre isso, esse momento de muita desinformação, de muita fake news por aí, muita gente que não entende às vezes a mensagem, não entende o que realmente é passado naquele assunto, né? E como a gente conversa muito, a gente estuda e está sempre atento, é legal a gente falar sobre isso, né? E a ideia do voto impresso, acho que ela é uma ideia que não é de hoje, né? Só que ela está aí nos trend topics nesse momento, mas ela é algo que faz tempo que a gente ouve se falar. Na última eleição teve tentativa de colocar voto impresso também, e aí acabaram que votaram desfavoravelmente a isso. E é legal a gente explicar para o pessoal o que consiste o voto impresso. Acho que a primeira coisa, Rodrigo, falar para o pessoal sobre o que é o voto impresso. E, por incrível que pareça, tem o pessoal achando que não é o que realmente vai acontecer se o voto impresso for aprovado. Né, Rodrigo? Acho que é legal a galera entender isso, porque eles estão pensando uma coisa, né? Sim, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas ouvem alguma coisa, já criam uma teoria na mente delas, começam a reproduzir essas histórias e muitas vezes nem sabe o que que é exatamente. A gente percebe isso muito quando tem de repente uma decisão do STF, por exemplo, a pessoa já faz um auê e aí, quando você vai ler exatamente, você fala, mas parece que não era bem isso. Então é muito importante a gente saber exatamente o que que é o voto impresso, o que está sendo discutido e quais as coisas possíveis a favor e as possíveis contra, né? Como que a gente pode pensar no voto impresso dos dois lados, né? Que eu acho que essa que é a parte mais importante. Legal, Rodrigo. Então vamos lá. Primeira coisa, se você aí acredita que o voto impresso é a volta no voto de papel, você já está completamente errado no teu pensamento, tá? Isso não está nem um pouco em cogitação e já tem uma galera que fala sobre isso, Rodrigo. Tem gente achando que vai voltar cédula de papel, que o voto impresso é papelzinho. Isso não Olha, é está em curioso cogitação. isso, porque na preparação do nosso papo de hoje, eu conversei rapidamente com algumas pessoas e perguntei assim, pessoas aleatórias, como você acha que está sendo esse processo do voto impresso? Você é a favor? Aí as pessoas, algumas me disseram, sim, eu sou super a favor de chegar lá, ter a cédula, em que eu vou fazer o xizinho, aquela coisa toda. Então, talvez a grande maioria das pessoas estão achando que o voto impresso é retornar ao, você vai, tem as urnas de papel, você vira, faz a recontagem. Então é muito interessante você explicar para o pessoal que está aqui nos assistindo o que é exatamente essa proposta do voto impresso. Legal. Boa, vamos lá. Primeiro que sim, vamos deixar uma coisa clara: o voto já é impresso, né? Vamos entender, parte disso já acontece. Né? Às vezes as pessoas não entendem que quando você vota, aquilo é registrado, né, em algum lugar, e eles tiram antes lá agora cara, eu esqueci o nome, mas eles tiram um Zerésima. relatório zerésimo, é As- para dizer É que isso está mesmo? zerada, acho que é isso mesmo, que está zerada a urna, e depois eles tiram, fazem a impressão, e aí sai assim, de maneira gigante o comprovante que sai impresso papel, né? Em papel, gente. Isso já acontece desde 96, quando implementaram a urna eletrônica. Para quê? Para que todo mundo consiga visualizar aquilo ali, né? Que os votos foram computados. Então, isso acontece no início e no fim. E isso fica pregado na seção lá de votação, dos locais de votação. E os partidos já utilizam isso, né? Então, eles pegam aí as pessoas dos partidos mesmo. Então, assim, vamos falar de auditoria. Então, eles pegam os cabos eleitorais aí, até candidatos nas regiões, e eles vão nas escolas, eles olham urna por urna. Olha, aqui eu tive 16 votos, 15 votos, então eles já fazem isso, né?
Eles já, Sim, né, isso é um ponto importante. eu já trabalhei, inclusive, nas eleições, eu já fui mesário, então eu lembro muito bem desse processo, né? Eu tô, acho que talvez há 3, acho que mais, talvez há 4 eleições que eu tô fora de trabalhar nas eleições, mas eu trabalhei antes. E realmente, desde aquela época já tinha zerésima, antes de você fazer tem todo um processo, várias pessoas assistindo, tem um representante de vários partidos olhando para ver se a urna vai ser iniciada zerada, né? Ou seja, se não tem nada que foi votado antes de começar oficialmente, e tem todo um cuidado mesmo. E no final, quando se encerra tudo, se tiram várias vias, ou pelo menos se tirava várias vias, e uma delas ficam ali colada normalmente na porta ali da onde está sendo a sessão de votação, em que todo mundo vai lá e tem acesso. Tal candidato recebeu o número X de votos dessa sessão. Então, como você disse, as pessoas dos vários partidos saem. Isso no caso de uma eleição municipal é mais fácil, né? Uma eleição nacional já é mais complicado, mas numa eleição municipal, então vários partidos mandam uma pessoa para cada escola, né, ou cada sessão eleitoral, né, eles correm, olham ali no papel quantos votos recebeu, faz a anotação e tem um resultado extra-oficial, né, que as pessoas vão calculando por ali. Perfeito, dá para ter uma boa noção, né? Então, isso é legal, pessoal, saber que isso já existe, né? Não é algo novo que estão criando aí, né? O pessoal precisa entender isso, né? Isso já é um fato. Agora, um ponto importante, Rudra, é que quando a gente fala de voto impresso, e uma das maneiras que as pessoas estão acreditando, esse é um ponto que as pessoas, então, estão pensando, algumas pessoas estão pensando que vai voltar cédula lá, né? Outro ponto, existe uma galera que está acreditando que o voto impresso consiste em você votar e imprimir um papel para você levar para casa. Então, eles estão achando que você leva o seu voto para casa, tá? E isso também não é uma verdade. Isso não está em cogitação de maneira nenhuma, tá? Porque eu vi gente falando isso. Eu quero ter o meu comprovante, eu quero saber que eu quero ter a certeza que eu votei, que o voto computado lá foi o voto que saiu aqui no meu papel. Então, assim, esse é outro ponto que não está em cogitação em hipótese alguma. Então, veja bem, se você chegou aqui e já é um desses dois casos, você já está completamente perdido no voto impresso. Vamos explicar. Tem um ponto importante aí, pessoal, que é sobre o voto ser secreto. A partir do momento que você imprime o voto e você leva ele para casa, você viola isso, esse ponto do voto ser secreto, tá? Isso pode gerar uma série de problemas que a gente pode falar lá na frente um pouquinho mais sobre os problemas que você ter o seu voto na mão pode ocasionar. Mas então isso não está nem nada em cogitação, né, Rodra? Legal o pessoal entender isso também, que tem uma galera que eu vi falando muito próximos a mim desse ponto também. E se for pensar, Luiz, eu imagino, né, a gente não tem nenhuma pesquisa científica aqui para falar, mas eu imagino que a vasta maioria das pessoas que estão brigando para o voto impresso devem acreditar em uma dessas possibilidades. E provavelmente vai ficar muito decepcionado quando vê que ela não vai levar para casa ali o canhotinho comprovando em quem ela votou. Ou que a pessoa não vai chegar lá e votar antigamente com a caneta Bic ali. Então é curioso pensar que as pessoas que estão fomentando essa questão do voto impresso, provavelmente as pessoas sequer conhecem o que que é realmente essa proposta da forma real, né? Perfeito, Rodrigo. Você falou tudo agora porque as pessoas. Vamos lá, vamos falar para elas então. Pode ser que a gente seja aqui o portador da notícia ruim, já que ela pode estar aí um pouco perdida no fato do voto impresso e achar que é uma dessas duas coisas, ou que vai voltar cédula, ou que ela vai levar o comprovante para ela. Então vamos dar a notícia para você. O que é o voto impresso? A proposta que eles estão tendo aí nesse momento, que já não é tão novo assim, já foi Uhum. brigado para voltar papel, já foi brigado para você imprimir o voto e levar para casa, isso aí já é questão passada. Vamos falar então o que estão falando nesse momento do voto impresso. Bom, vamos lá. O que eles estão falando é: você vai lá no local de votação, você vai votar, né? Você vai votar normalmente, e do lado vai ter uma impressora, tá? Essa impressora ela é lacrada e ela tem um acrílico, tá? Ela tem um acrílico assim
por cima. E aí, quando você votar, você vai poder ver ali o comprovante. Se você aprovar, por exemplo, votou lá no A, todos na letra A. Você votou no candidato da letra A. Então você foi lá e digitou. Aí você vai olhar, na hora de confirmar ali no verdinho, você vai olhar no comprovante e vai ver se saiu todos na letra A. Tá? Se saiu todos na letra A e você estiver de acordo, você aperta o verdinho e aí ele vai cortar ali, a impressora vai cortar o seu voto e vai cair na urna. Tá? Esse é o ponto. Outra coisa, se você não estiver de acordo, tiver com algum problema, a impressora, né, é algo físico, isso pode ter alguma rasura, você não saiu o voto que você quis ali por algum motivo, você pode apertar o cancelar, a própria impressora vai rasurar, descartar aquele papel e você vai iniciar o processo de votação de novo, tá? Então, esse é o ponto que está sendo discutido hoje do voto impresso. Vamos lá. Qual é o motivo? Pode falar, Rodrigo. Uma dúvida, Luiz, agora eu perguntando para Sim. você, e como será feita a contagem desses votos? Elas serão feitas por esse papelzinho que cai na urna ou ela ainda continua sendo feita eletrônica? Perfeito. Esse é o ponto que eu ia falar. Você pegou no ponto crucial. A ideia do voto impresso não é, em hipótese alguma, para ser feita a contagem no papel. Ainda é o processo eletrônico, tá? Esse é o fato. Ainda existe processo eletrônico. Qual que é o ponto? O ponto é a auditoria. Então, vamos lá. Eu tenho algumas... eu tenho determinado partido, tá lá assim, estou com uma incerteza daquele local de votação. Eu posso ir lá e contestar. Aí eu vou ter tantos votos no computador, tantos votos no papel. É para esse tipo de conferência, tá? E aí, claro que é humanamente impossível fazer de novo todo o cálculo no papel lá, né? E um ponto importante é que a gente teve casos que isso gera dúvida também. A gente teve recentemente as eleições nos Estados Unidos e se para você o papel é uma prova de que tudo está certo, a gente já descarta por aqui, porque as eleições dos Estados Unidos agora acabaram de provar, né, Rodra, que nem com o papel isso deu certo, né? O que acabou acontecendo são milhares de recontagens e recontagens e recontagens, né? E olha que, curiosamente, um país assim que desponta na tecnologia, né, que a gente falaria, nossa, um país de primeiro mundo, teve tamanha dificuldade de fazer a contagem dos votos deles, né? O que faz a gente até pensar, será que nas próximas eleições eles vão continuar nesse mesmo esquema ou vão migrar para o nosso esquema e nós, o brasileiro, querendo sair do nosso esquema e para outro, né? Vale a pena lembrar que o sistema brasileiro de contagem de eleições é um dos mais avançados do mundo. Vários outros países já vieram para o Brasil para estudar como nós fazemos o nosso processo eleitoral aqui, né? Como acontece no Brasil. Perfeito. Inclusive os Estados Unidos, né? Eles ficaram bem traumatizados com isso e com certeza eles estão aí repensando como que eles vão fazer nas próximas eleições aí, porque do jeito que foi ali, né? Gerou um tumulto muito grande. E aí aqui no Brasil a gente sabe que é a terra das liminares, né? Então o que acontece? Aí aconteceu uma suspeita, vai ter a liminar enquanto não fizer a validação, né? Então vai ser liminar para cá, liminar para lá, e aí vai ficar aquela coisa, as eleições vão demorar 4 anos, né? De novo, né? A conferência das eleições vai durar ali os 4 anos, então a gente sabe que isso vai gerar um tumulto muito grande. Então, essa questão do voto impresso, ela é algo que as pessoas têm que pensar o que realmente vai acontecer, né? E por causa da desinformação, elas estão achando que vai contratar uma galera ali e vai fazer a recontagem de todos os votos no papel. E assim, eu vi pessoas defendendo, Rudra, essa questão de levar o papel para casa, porque eles falam que não tem fraude, mas vamos lá, vamos fazer um exercício de futurologia agora. Vamos pensar o que acontece quando você... Vamos projetar aqui, ó. Vocês foram lá, ganharam, todo mundo ganhou o voto impresso, todo mundo agora quebrou o voto secreto, porque a partir do momento que todo mundo leva o seu papel para casa, você não tem mais voto secreto, né?
Luiz, ainda quero fazer um Sim. passo antes ainda de você entrar nesse processo ainda aí, ó, porque ó, guarda que Boa. isso é interessante. Eu quero fazer um exercício mental com o pessoal. Nós tivemos na eleição passada muita gente que filmou fazendo voto ali, né, com a câmera, o que é proibido de fazer ali dentro da urna. Você não pode filmar o seu voto, porque justamente isso pode ser usado contra você depois, caso você esteja num esquema de intimidação. Então não pode. E muitas pessoas que falavam, eu estou tentando votar num candidato X, e eu apertei ali e não deu certo. E você vai olhar a filmagem, existe uma ordem, né, de senador, Sim. deputado, uma ordem. O que se viu foi que as pessoas, na ordem errada, então, por exemplo, estava na hora de votar para o vereador, a pessoa estava tentando votar para o prefeito, aí não aparecia a foto dela e ela ficava, olha, absurdo, fraude. Ou seja, as pessoas não conseguiam nem ler o que estava escrito na urna. Exatamente. Imagina você colocar mais um passo cognitivo dela digitar na urna, ver a fotinha, sair dali, olhar o papel, verificar se aquilo está correto, voltar e confirmar. Eu suspeito que a mesma pessoa que não conseguiu ler a urna ali correta e perceber que era hora de votar para o vereador, para o prefeito, para o governador ou para o presidente, se ela não conseguiu ler aquilo, as chances dela olhar o voto ali impresso e ter alguma disfunção cognitiva é pior ainda, porque ela vai ter que fazer mais um esforço de prestar atenção. Então, as chances dela olhar ali, tá imprimindo aqui o candidato que eu não quero, mas meu senhor, era hora de votar para o senador e não para o deputado. Meu senhor, era hora de votar para o presidente e não para o deputado federal. Então, você acrescenta mais um problema para algo que muitos brasileiros não conseguem fazer já. Mas continua com seu experimento, Luiz. Não, deixa eu. Agora você me abriu um ponto importante antes de falar do exercício do futuro, que pensando nesse aspecto aí do que você falou, né, gera uma série de possibilidades de indagações, mais indagações sobre o processo eleitoral. Porque a hora que o cara vai olhar ali na impressora, né, ele pode falar assim: eu não sei se alguém, se o mesário apertou algum botão lá e mudou meus votos, sabe? Tipo, vai gerar muito questionamento desnecessário. Então, assim, claro que eu chutei algo aqui, mas não é um ponto que vai realmente acabar com esse problema. E tem outra coisa também, Rodrigo. A partir do momento que a pessoa vai lá e fala, se foi mesário, você sabe mais que eu nunca fui. Mas se a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu votei no fulano e apareceu ciclano, o mesário não pode fazer nada. O Não que o pode, mesário pode Luiz. fazer? Nós não podemos nem aproximar da urna. Exato. O que você pode dizer do lado de cá é, observa aí, observa se tá aí, no caso, é o vereador que apareceu o voto do vereador, São observa. 5 dígitos, né? Exatamente, 5 dígitos. Aí a pessoa fala, não, mas aqui apareceu só 2 dígitos, eu tô querendo votar pro vereador. Tá aparecendo só 2 dígitos. E aí você fala para a pessoa, você já votou no vereador. E eu lembro que uma vez eu estava, um fato marcou muito. E a pessoa tinha dito, era um senhor, e ele falou, eu não votei para o vereador. E ele havia votado. Mas a pessoa estava tão nervosa ali, ela estava tão preocupada que chegou na hora, ela nem percebeu o que ela fez. E esse Sim, problema da dúvida, Luiz, né, se nós já partimos do ponto que o sistema que nós temos hoje, ele não é confiável, se imprimir o voto vai dar a mesma coisa, porque poderia surgir a questão, mas e se o mesário imprimiu ali, colocou dentro da urna e retirou outro? Como que eu sim, vou saber? Então claro, vamos colocar a câmera 24 horas. Mas e se essa câmera teve uma edição sim, ali? Então, ou sim, seja, é um sim. processo de desconfiança que não tem fim. Então, a cada Perfeito. passo não tem fim, né? Eu vi exatamente uma teoria de pessoas falando de ter um sistema de câmera para cada voto impresso, uma câmera em cima da impressora de cada voto impresso, registrando isso. E aí, gente, ia falar que foi a inteligência artificial que trocou os votos, e mexeram aqui. E tem outra coisa, gente, vamos pensar num outro ponto, que vocês têm que sempre pensar também. Alguém vai andar com esses votos aí, né? Então, depois que acabou ali a eleição, alguém vai levar esses papéis aí, né, na mão aí até um determinado lugar, porque vai ser um documento, né, para ser guardado. E aí vai gerar o quê? Trocaram os papéis no caminho. Porque aquelas vias que saem no final, elas já saem ali na hora e já fica lá
no local de votação e ela já vai via cartão, ela já vai para o TSE. E aí, gente, já é uma maneira de você confrontar, né? Igual eu já falei um pouco mais atrás, já é uma auditoria que você pode fazer. Então, se lá na frente sair que o candidato ganhou com 1 milhão de votos e você consegue ver exatamente em cada uma das urnas quantos votos ele teve, e lá no papelzinho que já sai da urna, você já consegue ver quantos votos ele teve, já está auditado o negócio. Então, isso já acontece. Então, acho que o pessoal tem que entender isso. E os pontos de fraude, Rodra, acho que essa é outra coisa, né? A gente poderia fazer um vídeo falando só sobre a segurança da urna, né? Mas aí acho que a gente estenderia muito, mas a urna não tem internet, acho que esse é um ponto importante, né? Não tem internet. Então, pensem assim, quantas urnas tem um local de votação? Luiz, Né? te cortar, eu já ouvi gente Sim. falando assim, mas agora vai ter o 5G chinês aí, então esse Ah, 5G vai entrar na urna e vai mudar o voto. Aí você percebe o quanto que a pessoa não conhece de tecnologia, o quanto que ela desconhece do que como é realmente o funcionamento da urna e o quanto ela está com a mente ligada na teoria da conspiração, porque ela acha que o 5G, a aprovação do 5G vai vai. alterar ali o resultado da urna. E você começa a perceber que alguns brasileiros meio que perderam o tato do negócio, né? Sim, total. Já não sabe mais o que é real e o que não é real, né? Tem muita gente nessa, Só né? mais uma coisa, Luiz, essa questão do voto impresso, por exemplo, quando tem a zerésima e depois no final da eleição tem a lista ali, né? Parece quem não viu ainda, ela parece uma conta de supermercado, sabe? Ela é longa e aí vem, se cola do lado da porta. Isso, o simples fato de você colocar o vereador ali X, vamos pegar uma cidade, vereador X de tal região, recebeu 10 votos, porque você tem o nome dele e a quantidade de votos. Isso já gera um certo problema. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Digamos que existe um vereador ali, o João da Zona Sul, que ele é famoso ali na comunidade, naquele pedaço, fez muito trabalho, Se sempre tiver foi algum João da Zona conhecido. Sul que exista, é só um exemplo, né? Exatamente, ou pega Pedro da Zona Sul, Qualquer um. ou Marlene da Zona Leste. Então imagina que tem ali um candidato que ele é muito popular na comunidade, naquela região, e ali é uma zona eleitoral. E como ele faz muito trabalho social ali, né, e as pessoas falam, eu vou votar em você, você tem meu voto, e todo mundo fala isso, né, você tem meu Sim, voto, conta comigo. E quando termina as eleições, ele vai lá e olha, nossa, mas essa região aqui, onde eu fiz tanto trabalho social, eu tive 2 votos. Ou exato. seja, ele não sabe quem votou, mas ele sabe que ele não foi votado ali na comunidade em si. Então isso já gera um desconforto muito grande, porque ele não Sim, sabe quem votou, mas ele sabe que naquela região aonde ele supostamente teria muitos votos, isso não aconteceu. Mas de qualquer forma, isso é uma forma de resguardar a identidade de quem votou e de quem não votou. Porque senão ele poderia chegar lá e falar: você não votou em mim, né? Como ele pode falar, por perfeito. exemplo, né? De 100 pessoas, tive 2 votos, então 98 não votou em mim. Ou seja, ele não sabe com certeza quem votou, né? Então é uma Exato. Esse, segurança até para quem está votando. perfeito. E esse é um ponto que eu ia falar no exercício de futurologia que eu ia falar, do seguinte. Isso vai virar um documento. Imagina só se cada um tiver o seu voto, em quem você votou lá, você saiu e levou, né? Aquele comprovantezinho que a gente tem na carteira, que eu até ando com o meu aqui, que antes precisava bastante disso, né? Imagina se aquele comprovante de votação você tivesse o seu voto. O que ia acontecer? Você ia pedir alguma coisa para o seu vereador, ele ia falar: cadê o canhoto? Cadê a impressão? Né? Por quê? Porque o cara ia querer saber. Nós estamos falando de Brasil, gente. Lembre-se que nós estamos falando de Brasil. Aqui já acontece doação de cesta básica, dentadura, né? Aquelas coisas que a gente, né? Tô pegando aqui o meu papelzinho, olha aqui os comprovantes de votação. Então, Em imagina quem você você. votou, Luiz? Aqui, tá escrito aqui, ó. Imagina se tivesse escrito em que eu votei aqui, né? Imagina só, Então, Luiz. imagina virar um documento, gente. Você vai chegar para pedir ajuda para um político, ele vai falar assim: tá, mas deixa eu ver o que você votou. Ah, você não votou em mim? Pede para o teu candidato, então. Pede para o teu vereador, então. E Ah, teu Luiz, vereador. isso já aconteceu quando nós tivemos as nossas eleições nacionais.
quando o Bolsonaro disse, vá pedir para o seu candidato, você não votou em mim Sim, nessa região, eu não ganhei nessa região, então essa região não sou o presidente dessa região. Então imagina o conflito que isso vai ter nas comunidades em si, né, caso isso aconteça em exato. cidades. Exatamente. E quando a gente fala de cidade maior, às vezes as pessoas nem sabem quem que é vereador, vai lá e vota na legenda mesmo. Agora, quando a gente fala de cidade pequena, é aquele negócio de. O vereador é o tiozinho ali que vai jogar bola, que está sempre no bar, está na feira, e aí as pessoas vão querer ter contato com o vereador. O vereador é uma pessoa importante para ela. Né? E aí o vereador vai começar. Gente, é questão de tempo, é questão de Brasil. Nós estamos no Brasil, isso vai acontecer. Né? Não adianta a gente falar aqui. Então, esse negócio de, mesmo que fosse possível você sair da urna com o seu voto na mão, isso seria extremamente ruim para você. E tem outro ponto, Rudra. Como que as pessoas que pensam isso imaginam que vai ser a conferência? Será que elas acreditam que todo mundo vai sair e vai, ó, gente, vamos todo mundo para o mesmo lugar para a gente somar esses votos? Você vai pegar todo mundo da escola e falar, ó, vamos marcar 5 horas da tarde lá na praça, todo mundo da urna 500 aqui, vamos lá na praça 5 horas da tarde, todo mundo com seu voto no papel para a gente conferir. Você acha que é isso que eles acreditam, sabe? Será que é isso que eles pensam? Como É, que é isso? eu acho que é assim, Luiz, eu acho que é um processo na mente das pessoas que elas pensam assim, eu quero isso porque o meu candidato está correndo o risco de não ganhar, então eu quero fazer alguma coisa para não qualificar a derrota do meu candidato. E pode ter certeza, mesmo que tenha o voto impresso, se o candidato dessas pessoas que estão querendo voto impresso não ganhar, ainda de alguma forma vai ter alguma narrativa que ainda vai abrir possibilidade para a pessoa dizer não, mas teve algum problema, alguma coisa vai, porque 2021 que nós estamos, teremos a próxima eleição 2022. As pessoas ainda acharem que o voto impresso vai ser ir lá na cédula, escrever na cédula, ou achar que vai sair o canhotinho com quem ela votou, você já percebe que a pessoa não faz a menor ideia do que ela está discutindo. É como ela ir para um protesto, chegar no protesto, ela tá protestando contra o quê? Ah, não sei, eu tô aqui pelo hype da coisa. Então, se as pessoas realmente sentassem sério e fossem ver e todos os riscos que isso oferece, não só para o candidato, mas para ela em si, ela realmente ficaria na parte anonimata, sabe? E porque se a pessoa também quisesse que as eleições fossem mais seguras, eu acho que isso é um ponto muito crucial. Será que as pessoas querem umas eleições mais seguras ou elas querem deixar em dúvida o nosso sistema democrático? Porque se você quer uma eleição segura, você vai lutar por urna mais segura, por mais qualidade, por mais firewall, por mais coisas que protejam e façam isso cada vez melhor. E não dar mais brechas para que possa acontecer o pior, o que provavelmente vai acontecer, né? Exatamente. E aí, gente, entrando na questão de quem tem interesse nisso, né? Você foi falando o interesse de gerar mais dúvidas. É exatamente isso. Quem está querendo isso, né? A gente sabe que vamos dar nome às coisas, às pessoas. Hoje, quem tem muito interesse nisso é quem? É a direita bolsonarista, né? Vem do Bolsonaro e o pessoal replicando muitas coisas dele. E ele é uma pessoa que tem interesse em sempre jogar mais dúvidas no ar do que esclarecer, porque ele ganha com isso, né? Ele é uma pessoa que sempre está entrando nesse aspecto naquela área duvidosa, né? Com ele nunca é certo, né? Sempre tá numa zona nebulosa com as coisas que acontecem ali, né? Então esse é um problema que eu vejo muito claro nesse momento. A intenção de quem lá em cima defende o voto impresso pode não ser a mesma sua intenção que está aqui embaixo replicando esse discurso sem entender exatamente o que vai acontecer, né? Sim, e vale a pena lembrar que o Bolsonaro foi eleito agora pelo processo democrático das urnas eletrônicas. Então, o próprio processo que elegeu o seu candidato, ele foi eleito dessa forma. Então, assim, não faz sentido, sabe? É como a história que o Bolsonaro disse há um tempo atrás, que havia fraude nas eleições que ele foi eleito, havia fraude, mas
cadê as provas? Então, se foi fraude, mostra as provas. Onde estão as provas? Mas é muito mais fácil você animar essa base que simplesmente reproduz aquilo sem pensar do que outra coisa, né? Então, o processo democrático eleitoral com as urnas eletrônicas elegeu o seu candidato, ele realmente ganhou, mas agora você não quer mais esse mesmo processo que elegeu o seu, porque existe a possibilidade dele perder. Você percebe o quão incongruente, se você, provavelmente quem está aqui com a gente, Luiz, há mais de 20 minutos, né? Provavelmente quem talvez é a favor do voto impresso não chegará com a gente até esse momento da nossa conversa. Porque assim que Perfeito. falamos sobre o voto impresso, a pessoa já fechou, não quero mais, fake news, mídia Exato. golpista. Então é curioso ver que é difícil às vezes você explicar para uma pessoa porque ela nem dá oportunidade de aprender, né? Isso aí. Inclusive, se você chegou até esse momento do vídeo, coloca aqui embaixo na descrição, nos comentários. Tamo junto. Que eu quero saber se você conseguiu chegar até aqui. É importante isso que o Ruder falou, porque tem uma galera que com certeza fechou e falou assim: e esses aí são esquerdistas. Ah lá, o comunismo, PT, né, João? E o Lula, Ah né? lá, olha o quadro dele, tem um vermelho aqui, é petista, sabia? Aqui o livrinho embaixo aqui é petista. E também é É, interessante, Luiz, as para quem chegou bebidas até aqui em aqui. cima é referência ao Lula, lá o Lula, Exato. Olha parceiro. essa planta aqui marina. Então, assim, e quem chegou até aqui, que tem argumentos interessantes sobre o voto impresso, eu adoraria ouvir e conversar. Porque, de Perfeito, repente, tem perfeito. alguma coisa que nós não vimos ainda, né? Uma possibilidade. Sim, Então, o importante é realmente manter o diálogo, não só com quem acredita no que nós acreditamos e pensa igual, mas com quem pensa diferente. É aí que nós crescemos. Então, se você chegou exatamente. aqui até agora e você está a favor do voto impresso, eu sou muito aberto a ouvir qual é a sua opinião, o que você pensa, porque de repente tem um ponto ali que nós não vimos ainda, como com certeza Claro. deve ter, né, Luiz? Não, com certeza, exatamente. E assim, nós não estamos aqui para falar de A e de B, apesar da gente, né, ter o nosso posicionamento. Eu não ser muito a favor a esse discurso do Bolsonaro de voto impresso, não significa que eu estou do outro lado. Né? Não estou do outro lado, em hipótese alguma também. Então, né, e não sou isentão também, né? Aquele negócio, né? Se não está de um lado, tem que estar do outro. Não, também não. Mas isso é assunto para um outro podcast, né, Rudo? A gente poderia falar isso em outro momento. Mas, ó, Sim. né, acho que isso é um ponto que a gente poderia falar aí depois com mais riqueza de detalhes. Um ponto legal para a gente deixar claro sobre possibilidade de fraude, né? O Rudra falou sobre isso. E o voto impresso nos Estados Unidos, quando o Trump perdeu, aí o Bolsonaro já não estava mais a favor do voto impresso. Você percebeu que, né, que coisa, né? Aí não reconheceu a vitória do Biden, né? Então, assim, tudo é do momento. Então, naquele momento, o voto impresso não era legal. Mas agora ele já está dizendo que se não tiver voto impresso em 2022, ele não vai ter eleição. Então, assim, me parece que ele já está ensaiando um discurso para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, né, não tá coerente com o É. posicionamento. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente, né, eu acho que o processo de eleição, o processo democrático da eleição dos nossos representantes, você tem que responder, você é a favor do processo democrático, sim ou não? Sabe, não adianta a pessoa pedir intervenção militar e aí quando a polícia vai levá-la para o camburão, ela fala liberdade, liberdade. Não faz sentido. Ou você é a favor do processo democrático ou você assume, eu sou contra o processo democrático e sou a favor do autoritarismo. E lembrando que esse autoritarismo pode ser da sua oposição. Então, tem bastante Sim, cuidado com isso, porque essa mão autoritária pode ser hoje do seu lado, mas depois pode ser o oposto. Então, ainda assim, você vai querer um autoritarismo que é o oposto. Então, acho que quando a pessoa decide, não, eu gosto da democracia, tem todas as suas imperfeições, mas é o melhor que está tendo hoje, nós temos que lutar por melhorar a nossa democracia. Ah, mas o brasileiro não sabe votar. Então vamos votar por levar educação para as pessoas. Ah, mas o brasileiro é corrupto. Então não vamos eleger pessoas corruptas. Ah, mas não tem como comprovar ali na urna eletrônica. Então vamos lutar por fazer uma urna ainda mais segura. Então, assim, se você é a favor da democracia, vamos melhorar a democracia e não tentar corroer a democracia. Porque de todos os processos democráticos, todos os processos de eleição, ela talvez é o melhor que tem. É igual às vezes pessoas quando falam sobre a religião na política.
eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, e eu gosto, e tem que ter mesmo isso. Então você tem que pensar, mas e se o próximo presidente fosse um presidente budista? Você ia gostar que as leis de um país fossem baseadas no budismo ou no islamismo? Como você ia se sentir? Esse é o motivo da gente separar a religião do Estado. Então, quando a gente fala de democracia ou de governos totalitários, nós temos que pensar sobre isso. Hoje, talvez você está nesse espectro político, mas talvez daqui a 3 anos, 2 anos, você esteja oposição. E você, como oposição, você gostaria de ser tratado com desdenho, com violência e com truculência, ou você gostaria de ser respeitado? Então, é esse exercício mental que eu acho que todo mundo tem que fazer, sabe? É a gente jogar as moedas para todo mundo, né? Ter as mesmas regras para os dois lados. Respeitar a minoria, por exemplo, a CPI, né, que a gente pode entrar depois. Então, assim, tudo isso faz parte do processo democrático e, consequentemente, no processo eleitoral. Perfeito, Rudra. Não tem nem que acrescentar depois dessa sua fala sensacional aí. Acho que é bem isso mesmo. Eu queria só relembrar um ponto que a gente falou sobre a urna, e acho que é importante a gente deixar claro para eles, né? Isso eu vejo pouca gente falar, tá? E aí tem a ver um pouco com a minha área de atuação, de trabalho, que acho que eu posso colaborar um pouco com isso. As pessoas falam tanto do papel, do local da votação ali, né, da urna, se a urna é segura ou não, né? Mas tem um ponto que eu acho que é importante, a urna, a gente já falou aqui, não tem internet, não tem cabo de rede, você não espeta um pendrive ali e sai copiando, você não consegue colocar um teclado, um mouse, nada, você não tem acesso a fazer nada, né? Ela já foi auditada milhares de vezes, não encontraram brecha para você chegar no voto e manipular de alguma maneira, tá? No passado acharam algumas coisas, algumas possibilidades de melhoria, mas que não influenciava na integridade dela, né? Acho que isso é importante. Agora tem um ponto que precisa ser pensado, né? Se existe algum tipo de manipulação em algum momento, onde que isso pode ocorrer? Vamos lá. Você votou, saiu da urna com o cartãozinho ali, tal, né? Já falei, não tem nenhum tipo de intervenção até ali, porque senão teria que ter alguém fazendo isso. Senão teria que ser o maior, como vou dizer, o maior acordão do país, né? Todos os mesários de todas as urnas do país teriam que ter a mesma intenção Luiz, de e vou fraudar. dar, e vou dar mais um ponto ainda. Quando sai o votinho impresso ali, não é suficiente colocar somente o nome da pessoa, porque muitos brasileiros sequer sabem ler. Eles Perfeito. votam os números, quando eles veem a fotinha, eles sabem que é aquilo. E também as pessoas que não conseguem ler, não têm visão. Como? Então você vai precisar fornecer a possibilidade da pessoa pegar ali e fazer a leitura de braille do papel. Ou seja, você vai ter que abrir a urna impressa. E aí, como que fica isso? Não é inclusivo e além de e quebra aquele fator de você não deixar a pessoa tocar no papel, né? Vai ter que ter um esquema de ouvir, ela vai ter que ter um aparelho para ouvir ali, fazer um ditado, mas aí vai ser o ditado que não vai poder ser do papel, vai ser um ditado do sistema, né? E aí, falando desses pontos, né, tem duas coisas aí que eu gostaria de ressaltar. Dois pontos, né, da urna, do processo. O voto impresso, a única possibilidade que você poderia ter de segurança, né, se fosse um ponto positivo, era essa questão de você auditar de uma maneira por amostra, porque senão você não iria conseguir. Não tem jeito de você auditar tudo. Então, vamos supor, se o voto impresso saísse dessa maneira que estão falando, um ponto positivo que eu vejo é uma possibilidade a mais de conferência. Então, assim, o TSE podia falar, olha, vamos fazer um negócio aqui ao vivo com uma urna do Piauí, uma urna lá de Santa Catarina, outra urna lá do Mato Grosso, e, sabe, fazer um esquema ao vivo das pessoas chegarem e vão conferir aqui agora, papel e pegar ao vivo, sem corte ali, ó, deu, tá vendo? Isso aí seria algo. Mas, como a gente já falou, iria gerar mais dúvidas, as pessoas iam falar que ia ter truque de edição, que aquilo já tinha sido filmado antes da eleição, que não sei o que lá, ia gerar uma série de coisas, né? Então, esse não é algo que queria dar certo, né? O ponto é, mesmo que as pessoas perdessem, elas iam entrar na situação do quê?
saiu o fulano, mas a urna registrou o ciclano. Né, Roda? Já para pensar que ia gerar essa dúvida também. Né? Esse é um ponto da pessoa gerar que pontos que podem ter de falha nesse processo do voto impresso. Mas eu estava falando naquele momento, deixa eu só finalizar aquilo, sobre onde eu vejo que poderia haver algum tipo de manipulação, se é que isso existe. Não é no momento ali até você chegar até você votar, pegar ali, imprimir tudo, não vejo possibilidade de fraude. Quando você leva o cartãozinho lá para o TSE, para eles fazerem a consolidação dos votos, aí já é um processo totalmente informatizado. Aí, como é a minha área de atuação, a gente está falando de sistemas. É claro que a área de sistema deles é totalmente bloqueado, já foi validado, auditado. Pouca gente sabe que o sistema deles tem 17 milhões de linhas, que envolve a urna, linhas de código, né, de programação, que envolve a urna e todo o sistema de consolidação dos votos. Mas se existe algum momento que poderia ser algum tipo de alteração, seria ali. Mas, vamos lá. Como que você vai manipular os dados ali na frente e se você já imprimiu às 5 horas da tarde um papel lá atrás falando quais são os votos? Então, não tem jeito de eu pegar e imprimir um papel falando que o Rudra teve 2 votos aqui, e na hora de consolidar eu vou lá e ajudo o Rudra e falo, não, o Rudra teve 57 votos. Isso alguém já teria pegado esse ponto. Então, assim, se existe algum momento que poderia ter, é nesse momento. E isso, como os votos já são impressos na sua totalidade de maneira agrupada, isso é impossível. Por isso, gente, que não existe fraude. Eu acho que, para mim, isso está muito claro. Rodrigo, o que você pensa aí sobre isso? Eu concordo exatamente como você, mas aí é o que a gente pensa, Luiz. A pessoa que está nessa questão toda, você pode trazer 1 milhão de argumentos para ela não vai entender isso. Então tá, você pode imprimir para ela, você votou em candidato X, mas na hora de computar, você dá outro voto de um outro lugar, como que as pessoas vão saber? Então, ou seja, não tem como, nós temos que confiar, quando nós, né, elegemos um governo, nós estamos num sistema que existe um Estado, nós temos que confiar da mesma forma como nós confiamos em algumas instituições, nós temos que abrir mão, por exemplo, da nossa liberdade em agredir alguém, por exemplo, né, nós não saímos por aí agredindo alguém, né, a força física não é utilizada, então nós contamos com o sistema judiciário para tomar as melhores decisões, mesmo que a gente possa discordar sobre elas. Mas quando nós estamos com o sistema eleitoral, nós temos que confiar que é um sistema. E se você não confia no sistema eleitoral, vai fazer uma faculdade de ciências da computação, vai estudar a programação, entra lá e hackeia o sistema e prova que você consegue hackear. Porque até você fazer isso, você vai ver o quão seguro é o sistema, entende? Porque às vezes as pessoas falam isso, as pessoas acham que hackear, fraudar as eleições é a coisa mais fácil. É como é o tiozão que acha que vai entrar lá no Hotmail, vai botar senha, entrei e aperto 2 botões e mudo o resultado das eleições. Então não funciona assim. É justamente falta das pessoas conhecerem programação, conhecerem sobre segurança, sobre codificação, né? Acho que são até como fala? Encriptografados. Encriptar, exatamente. Sim. Então, ou seja, às vezes as pessoas nem sabem como funciona tudo isso, né? Mas ela acha que existe fraude. Então, eu acho que também, Luiz, vai muito das pessoas terem noção do seu nível de ignorância. E tudo bem, né? A gente não pode a gente não sabe de tudo, mas pelo menos nós temos que ter ciência. Eu sou ignorante em relação a isso. Então eu vou procurar estudar para não falar besteira, dizer que as eleições são fraudadas enquanto eu nem entendo o que é o processo eleitoral, nunca vi uma urna eletrônica. Tem gente que é contra o processo de eleição e a pessoa nem vai votar. Você vai olhar lá, ela justificou 3 as últimas eleições e está ali brigando pela democracia, né? Ela quer liberdade de expressão. Então é importante a gente ter ciência dos nossos limites, da nossa ignorância. Perfeito, Rodrigo. Acho que é exatamente isso, né? E é o que você falou, né? Tudo que a gente falar, as pessoas vão rebater, porque às vezes elas já estão tendenciadas a acreditar em algo. E uma reflexão que eu acho que pode ficar para você é: será que você está sendo usado
ir para alguma manipulação maior que você não imagina, né? Acho que é um ponto para pensar aí. Será que realmente, né, você foi atrás? Igual o Rudra falou ali, pessoas ele falou da segurança, criptografia e tal, o TSE já ofereceu dinheiro para o pessoal quebrar a urna. Eles fazem toda eleição, eles fazem aí sessões de invasão hacker e nunca conseguiram manipular nada. Eles pegam as urnas, dão para a galera e falam assim: hackeia para mim essa porra aí, vamos ver se vocês conseguem colocar voto. Trazendo isso para linguagem simples, é tipo alguém que vai e constrói um muro com muito cimento, com muito ferro. Aí alguém vai te dar uma marreta e fala: quebra esse muro. Se você quebrar o muro, te dou a casa. E a pessoa não É isso, consegue quebrar o muro. Então, trazendo para é nossa isso, linguagem, é mais ou menos isso. é isso O aí. TSE dá possibilidade para você entrar, fazer o estrago, mostrar que ela é fraudável, e você ainda ganha um prêmio. E ninguém consegue fazer isso. É isso aí, exceto uma pessoa que falou que tem provas que conseguiu ganhar, né? E as provas nunca apareceram, né? E aí ele disse, né, estranho, né? Ele falar que ganhou e tem prova que Ó, tem Luiz, fraude na até urna. eu consigo fazer 300 flexões em 1 minuto, mas não vou mostrar. Mas eu consigo É, fazer. Eu faço é, 300 flexões em 1 minuto, mas não vou é, mostrar, hein? eu também, eu posso voar, mas eu não fico fazendo isso na frente de todos, né? Justamente para não, né? Mas eu também não vou mostrar isso para ninguém, não. Mas eu posso, tá? Rodrigo, eu gostei do papo, hein? Olha só, foi legal, a gente discutiu bastante. Muito Acho que a bom, gente né? pegamos bastante assuntos aí. Você que chegou até aqui, olha, parabéns, né? Eu acho que é legal você com certeza tem uma visão de ouvir. Você pode não concordar com o que a gente está falando, mas você está ouvindo, né? O legal é que hoje eu e o Rudo temos opiniões parecidas sobre o assunto. Mas aqui no bate-papo não é algo tendenciado para um lado. Vai ter assuntos aqui, como já aconteceu em edições presenciais, quando a gente fazia de Visões opostas, né? visões totalmente opostas sobre um determinado assunto, né? E aí a gente defendendo com unhas e dentes o seu próprio lado ali, isso é bem legal, e a gente aprendendo um com o outro. Eu já mudei de opinião Exatamente. durante um bate-papo com assuntos que eu não entendia. Então, acho que esse é um ponto legal e reflita aí sobre você mesmo, né? Sabe, sobre você mesmo. Ouça, pelo menos, dê uma oportunidade para outras pessoas falarem. Não fica naquele mundinho, né, Rodrigo? Você que é da Sim, filosofia, né? Pode falar isso. muito melhor que eu. E uma coisa interessante que eu costumo falar para as pessoas, às vezes as pessoas elas têm vergonha de falar, nossa, eu errei, eu estou pensando errado, nossa, meu pensamento aqui é louco, sou o louco do WhatsApp aqui. Começa a conversar com outras pessoas e esses questionamentos que o Luiz e eu fizemos aqui, você faça esse questionamento para outras pessoas e você vai começar a ver fora de você, na terceira pessoa, como que a mente dela funciona. E você vai começar a perceber que essa irracionalidade, ela é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, de repente, você vê a pessoa dando esse discurso, ah, mas eu quero voto impresso, porque voto impresso vai ser na cédula. Aí você já vai lembrar, mas isso o Luiz já falou no começo do bate-papo, que esse não é o projeto. Então, a pessoa que está falando, ela nem sabe o que que é. Aí o outro, ah, não, mas o voto impresso tem que ser ali, porque vai imprimir ali o nome em quem eu votei. Aí você já sabe, é o outro que não sabe o que está falando. E você vai perceber que as pessoas mais fervorosas disso são as que menos sabem do assunto. E aí você tem uma ideia Exato. melhor. Ou pergunta para algum amigo seu de tecnologia aí, o quão fácil que é invadir ou fraudar as eleições. Pergunta para um amigo seu que realmente entende de tecnologia, sabe? Que eu acho que você tem uma ideia legal do quão profundo essa conversa é, né? Exatamente. E tem uma frase da Gabriela Prioli, que eu assisto muito os vídeos do canal dela, e ela fala sempre no começo de todos os vídeos: menos emoção e mais razão. Acho que isso é uma frase que eu nunca falei essa frase com essas palavras, mas ela traduziu o meu pensamento da vida inteira nessa frase. Cara, eu vou pedir autorização para ela se eu posso começar a usar. Menos emoção e mais razão, pessoal. Pensem, Mas é, analisem, pois conversem, é. saiam dos grupos da família, os grupos de política, né? Saiam disso, né? Vamos ver outras pessoas falar sobre esses assuntos. Não, porque eu acho assim, Luiz, eu acho que tem o grupo de pessoas que querem um mundo melhor e o grupo de pessoas que não querem um mundo melhor. Se você é uma das pessoas que quer um mundo melhor,
Eu não me importo de que posição política você é. Nós dois vamos olhar para uma construção de um mundo melhor e como a gente pode melhorar. Existe espaço e respeito para a gente divergir, para a gente pensar naquilo. Mas se a pessoa não quer um mundo melhor e ela tem a mente destrutiva, não há nada que você possa fazer. Porque a pessoa Perfeito. simplesmente não vai ouvir. É isso aí. Sensacional, Rudra. Não tem nem o que falar. O Rudra, quando ele fala essas coisas, gente, ele é preciso demais nos comentários dele. Você Então é a muito gente não tem. simpático, Luiz. Eu não É o tenho efeito do esse. uísque no nosso bar, né? Nosso bar de Pablo tem Uísque. café e água, né, É. Luiz? Eita, vamos falar que é Imagina, cachaça. Vamos falar que é exatamente, aqui cachaça. tem um Scott aqui. Ó, o cara tá tomando meio litro de cachaça. Já vamos dar um Eita. print com isso aqui e falar, sei lá, é sangue de búfalo. E começa as É, fake news, né? certeza, exatamente. Rodra, eu estou muito satisfeito com o papo. Acho que a gente seguiu uma linha bem legal. Você acha que tem mais algum ponto para a gente acrescentar nessa conversa aqui? Olha, eu acho que é isso. E assim, convida todo mundo que chegou até aqui, deixa a sua opinião aqui embaixo, sabe? Não só a tua opinião de falar, eu acredito nisso, mas deixa os seus pontos, os seus argumentos, tanto a favor quanto contra, quanto considerações do que nós falamos, porque até mesmo nós crescemos com a leitura dos comentários de vocês aqui. Então, acho que isso é muito enriquecedor. E seja você concordando ou discordando, nós ainda somos amigos, né? E esse é só um tema que a gente tem que debater enquanto sociedade nós temos que debater. Perfeito, e lembre-se, né? Deixe seu comentário, mas sempre com argumento, né? Não adianta xingar, colocar nome de candidato 2022, não adianta falar, mas aquele lá. Não, coloque seu argumento, defenda, né? Porque a gente, para estar aqui falando sobre um ponto, eu ouvi todos os lados possíveis. Eu ouvi gente falando a favor, eu ouvi gente falando contra. Fiz uma pesquisa breve também com pessoas, igual o Rudra falou, para poder ter a minha opinião. Então, ouça, converse e comenta aqui com a gente. Mas né, aqui no Bate-Papo a gente sempre preza o respeito, né, Rudra? A gente ter opiniões diferentes, a gente defender ali o máximo que puder, não tem problema. Mas seja educado. E acho que isso não é pedir demais. É pedir demais, Rudra? Você acha que é pedir demais para a galera? É isso? De forma alguma. Eu acho que assim, as pessoas têm que discordar é saudável, mas você tem que saber por que você discorda. Muitas vezes eu escuto pessoas que falam, eu não concordo com isso. Aí você fala, por quê? Aí ela, por que não? Aí você fala, mas por que você discorda? A pessoa nem sabe. Então, assim, se você discorda ou você concorda, tragam os argumentos, porque eu acho que o que todos nós queremos aqui, eu imagino, se você chegou até aqui, é que nós tenhamos uma eleição segura e que o candidato que a maioria decide seja eleito. Então, se você está nessa busca, assim como nós estamos, nós conseguimos construir algo positivo. Perfeito. É isso aí. Maravilhosamente bem explanado pelo Rudra. Gente, então vamos ficando por aqui. Comenta, compartilha esse vídeo. Por favor, compartilha com a galera. E o nosso canal aqui no Bate-Papo, para quem não sabe, é um canal, assim, não é novo. A gente está reativando ele, então a gente tem poucos inscritos ainda. Nós fazíamos as nossas reuniões presenciais por volta de 2015, 2016. Nós estamos voltando agora ao Bate-Papo online. Nós começamos com um podcast presencial. Olha que coisa maluca isso. E a gravação era um segundo ponto. Era, né? Se não saísse gravação, quantos bate-papos a gente não fez gravação? O legal era conversar. E agora nós estamos querendo levar isso para mais pessoas. Então, se inscreva aqui no canal, aquele kit básico que todo mundo fala. Se inscreva, curta aqui, né? Se você gostou. Se você não gostou também, põe o joinha para baixo. É importante a gente saber o que você está achando. E compartilha aí para todo mundo, para que elas entendam que elas não vão sair com papelzinho na mão com o voto. Tá? Isso é o mais importante. Certo, Rudra? Faça as considerações finais aí para a gente encerrar o vídeo. É isso mesmo, muito obrigado pela participação de vocês, por chegarem conosco até aqui. E realmente, Luiz, a cada vez que nós gravamos um episódio aqui é sempre muito prazeroso. A gente sabe como ele vai começar, mas nunca sabe por onde nós passaremos. E quando a gente termina essa gravação, a gente fala, ainda bem que eu fiz.
Então, É que isso esse aí. seja, assim, esse seja a continuação de muitos outros episódios que a gente vai ter de temas muito mais legais e difíceis. Eu espero que vá ter Sim. um tema uma hora que a gente vai discordar, para as pessoas até verem como que é discordar de uma forma educada um com o outro, né, Luiz? Mas Boa, muito obrigado a todos. a gente precisa retomar aqueles assuntos que já foram muito polêmicos aqui. A gente já falou de religião, a gente já falou de política, a gente já falou de Terra plana. homossexualidade, feminismo, terra plana, que é outro assunto que a gente pode conversar, né? É muito engraçado, gente. Quando eu comecei a estudar terra plana, que comecei a ouvir teorias, eu falei, eu preciso estudar esse negócio. Eu comecei a ver muita coisa de terra plana. Aí eu começava a brincar, né, disso, né, até eu tomar a minha decisão, que eu não vou falar aqui sobre se é sim ou não, para a Vai gente ter um falar isso episódio no para isso. próximo. Mas eu estudei pra caramba, e aí, assim, esse é um ponto, né? Se você acredita em algo, ou está para formar a sua opinião, você tem que ouvir todos os lados. Então, eu estudei, aí o pessoal falava, lá o terraplanista, não sei o que lá, tal. Mas eu até brincava com isso, mas ouça todos os lados, isso é importante. Beleza? Então, Beleza. acho que foi bem legal. Comentem aí o que vocês acharam. Os cachorros curtiram que eles estão comemorando aí no fundo. E tamo junto, pessoal. Então, sempre que vocês tiverem mais comentários também sobre temas que vocês gostariam de ver, coloque aqui embaixo. Coloque nos comentários. Siga a gente nas redes sociais, que isso é importante para a gente. E a gente vai elevar aqui, a gente vai trazer conversas sempre de alto nível para vocês. E também um outro ponto que eu e o Ruda a gente sempre conversa, que é, nós estamos querendo trazer vocês para cá. Não é só a gente que vai falar. Então vai ter momentos que, se vocês tiverem interesse, vocês vão poder se inscrever e participar junto com a gente à distância. Vai precisar ter uma webcam aí qualquer e a gente vai colocar você aqui no meio para conversar com a gente, uma conversa de alto nível. Certo, Rudra? Certo, um grande abraço a todos e mais uma vez um prazer fazer esse bate-papo com você, Luiz. É nóis, tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.